Olá! Apesar dos avanços na inclusão das populações surdas nos diferentes setores da sociedade brasileira, nós ainda temos grandes desafios para tornar essa inserção mais efetiva. E nesse aspecto, o sistema educacional tem um papel extremamente importante. É sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje no programa Ulbra Conhecimento, que está começando. Eu quero dar as boas-vindas às nossas convidadas para essa nossa conversa. Yara Tatiana Bunin tem graduação em Pedagogia e doutorado em Educação e é docente do Programa de Pós-Graduação em Educação da Ulbra e desenvolve estudos, entre outros temas, sobre o assunto identidades e diferenças na cultura contemporânea, com ênfase na temática indígena. Seja bem-vinda, professora. Também dar as boas-vindas a Lodenir Carnop, que tem graduação em Letras e doutorado em Linguística e Letras, e é docente do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E um dos seus temas de estudo, de pesquisa, é estudos surdos. Também seja bem-vindo, professora. Obrigada. E dar as boas-vindas para Hiltrud Ellert, que tem graduação em Fonoaudiologia e mestrado em Educação, e é diretora da Escola Especial Ulbra Concórdia. Sejam muito bem-vindas. E antes de nós iniciarmos a nossa conversa, nós vamos para a reportagem sobre o assunto. Segundo o IBGE, existem mais de 2 milhões de surdos no Brasil. Porto Alegre é a capital com mais escolas inclusivas e o Ulbra Conhecimento foi visitar o Colégio Concórdia, da Rede Ulbra, que é referência no atendimento da população surda. No Colégio Concórdia, nós encontramos um casal de ex-alunos da escola e também o seu filho. Eles nos contaram sobre a sua relação com o colégio e também sobre as dificuldades vividas no dia a dia. Eu não sabia que ele seria surdo. Aí, depois que ele nasceu, comecei a ver, levei no médico, fizemos exames, mais ou menos ele tinha 1 ano. Quando nós descobrimos que ele era surdo, nós ficamos muito felizes, porque nós gostamos muito aqui da escola, nós aprendemos muito e nós já tínhamos um lugar para trazer eles e nós agradecemos muito ao Concórdia por tudo que ele fez por nós e agora pelo nosso filho. Locais que ainda a inclusão é muito difícil, há muito sofrimento por parte dos surdos, porque os ouvintes não têm esse conhecimento da língua de sinais. Nós acreditamos e nós queremos muito que ele se forme, que ele tenha a oportunidade de estudar em uma faculdade e, claro, toda a base vai ser dada aqui na escola, no Especial Concórdia. Além disso, conhecemos as dependências da escola e conversamos com funcionários. Eu me sinto como uma ponte, entrando nesse universo dos surdos, que não é um universo silencioso, como a maioria das pessoas acreditam ser, É um universo muito rico, eu aprendo muito com eles. E eu sei também que eu sirvo muito a eles, Da mesma forma que eu aprendo, eles também aprendem comigo. A inclusão de alunos surdos no sistema educacional é o tema do Ulbra Conhecimento desta semana. E eu vou começar a nossa conversa perguntando para a professora Lodenir como a gente pode caracterizar uma pessoa surda, porque nós temos diferentes níveis de sensibilidade auditiva. Ok, essa pergunta ela remete a uma questão que é uma questão linguística, é uma questão cultural e é também uma questão biológica. Quando tu perguntas assim sobre níveis de audição, isso se refere mais a uma questão que está vinculada a uma questão biológica, de perdas auditivas, que vai de um nível leve até um nível profundo. No entanto, as pessoas surdas, elas se identificam e se caracterizam muito mais por uma questão cultural, identitária, de uso da língua de sinais, do que propriamente por uma questão de perda auditiva. Se a pessoa não estiver diretamente envolvida ou não pesquisar sobre o assunto, assim, olhando em termos gerais, normalmente não se tem muita noção. Então é importante olhar a partir da perspectiva da pessoa.
Esse que é o elemento central, a partir da sua própria cultura. Que já começa muito cedo, né, professora? Você que trabalha diretora numa escola que trabalhe com crianças surdas, a partir de que idade, mais ou menos, a gente consegue perceber, pensando nos pais, familiares que estão nos assistindo? Então, as crianças, hoje, elas já saem com um diagnóstico, digamos, da maternidade, com o teste da orelhinha. Então, nós, lá na escola, atendemos crianças bem pequenas. Já na estimulação precoce, a partir dos 2 anos, eles entram para a educação infantil, já matriculados normalmente, e passam, então, a ter contato com a sua língua para que eles possam se desenvolver dentro da sua própria língua, dentro da sua própria cultura. Perfeito. Né? Isso também abrange a gente acolher os pais. Porque a isso. maioria das crianças surdas, elas têm pais ouvintes, famílias ouvintes. E isso é um processo assim que a gente tem que dar uma atenção especial, porque pode causar e causa ainda muita estranheza nas famílias essa aceitação, esse entendimento do que é ter uma criança, ter um filho que não escuta. Mas assim, em termos gerais, no ensino básico, como em termos gerais as escolas estão preparadas, organizadas para atender essa demanda ou nem tanto? Então, eu vou pegar um gancho nas respostas que elas deram para sublinhar essa ideia de que se trata de uma cultura e de uma língua, né? A gente está acostumado a pensar na pessoa surda a partir de uma visão clínica, ou médica, ou terapêutica, né? Ou seja, a gente está acostumado a pensar um surdo como aquele que tem uma carência de audição, nesse caso. Sim, exato. E junto com essa carência, a gente, em geral, atribui muitas outras, que seria dificuldade de aprendizagem, outras incapacidades que, na verdade, nós atribuímos, né, aos outros, aos diferentes. Assim como todos nós estamos inseridos num ambiente linguístico e num ambiente cultural e assim desenvolvemos cultura, e essa cultura está sempre em dinamismo e transformação, a gente pode pensar a mesma coisa de um ponto de vista antropológico quando a gente pensa a cultura surda, né? Então, não tem nenhum marcador específico a não ser o fato de que eles compartilham uma mesma língua, uma experiência visual, né? Uma maneira de entender o mundo que não parte do nosso ponto de compreensão do mundo, que seria também pela audição, mas também pela visão, também pelo tato, não é? Eu acho que tem uma questão importante, assim, uma mudança de ênfase nos últimos tempos, que é das escolas especiais para as escolas de inclusão, né? No nosso sistema educativo, Perfeito. na educação básica de uma forma geral. Como é que a gente tem visto isso? O problema principal de você aderir a essa proposta de inclusão das crianças surdas nas escolas da rede regular de ensino é a impossibilidade dessas crianças conviverem juntas e compartilharem a língua e a experiência visual e desenvolverem plenamente esta comunicação entre eles, né? Sim. Então, se a gente faz isso, e aí eu sou uma pesquisadora da temática indígena que tenho aprendido a pensar a temática, né, junto com os estudos surdos, muito em função das pesquisas que eu faço, dos orientandos que eu tenho. Mas um ponto que é muito importante pensar é esse: uma cultura sobrevive dessa possibilidade de experiência compartilhada, numa mesma língua, né? Então, as escolas de surdos, e aí a experiência do Concórdia nesse sentido é muito interessante, elas são um espaço onde essas pessoas podem vivenciar a sua identidade, constituir essa identidade. Constituí-la, exato. E que é múltipla, que não é única, e ao mesmo tempo constituir cultura e ao mesmo tempo se comunicar plenamente, sem o estigma da falta, né? E é uma experiência fantástica, assim. Eu tive a oportunidade de ir ao colégio, à Escola Concórdia, quando o Fabrício Mahler Ramos, que era o meu orientando de mestrado, estava ainda lá, numa festa junina. É uma experiência de deslocamento fantástica para a gente, porque tu chega em um ambiente em que tu vê as crianças vivendo plenamente a infância, brincando, se divertindo, se comunicando em língua de sinais. E aí o deslocamento tu é que tens a impossibilidade da comunicação. O problema não está na pessoa, o problema está em mim, que não sei falar a língua de sinais. No meu caso, a impossibilidade de comunicação se dá pela minha incapacidade de entender a língua falada. Assim como, se eu viajo para os Estados Unidos, não sei falar inglês, o problema é meu, é a minha impossibilidade. Não é o problema, exatamente. De falar a língua inglesa, nesse caso. Nesse caso. Tenho, né? Muito bem. Nós vamos continuar nesse assunto, mas antes o quadro Ciência em Foco, o nosso intervalo, e nós já voltamos.
A professora dentro da sala de aula, numa escola de surdos, ao receber essa criança, ela prima pela aquisição da língua de sinais, porque ela chega na escola muitas vezes por ser filho de pais ouvintes sem saber a sua própria língua. Então a primeira coisa que ela faz, o professor, dentro de sala de aula, é fazer com que essa criança se aproprie da sua língua. De que forma? Dentro da nossa escola a gente usa o método de experiência, onde a gente estimula a língua de sinais. Todo o ambiente da escola é voltado para a aquisição da língua. Então o professor tem cuidados básicos. Então a criança ela é recebida sempre se abaixando, o professor se abaixa para poder ficar no mesmo campo visual da criança, os sinais são feitos mais amplos, a professora ela sinaliza na mesma altura dela, faz o sinal mais lento, assim como a gente faz com uma criança pequena com a fala. A inclusão de alunos surdos no sistema educacional é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana. Temos conosco a professora Yara Bonin, professora Ludenir Carnop e professora Hiltrud Ehlert. Eu queria começar conversando contigo. Qual é a recomendação, você como uma conhecedora profunda da educação básica ou infantil, o que você recomenda para os pais quando constatam que tem uma criança surda? Importante que os pais possam saber que existe a língua de sinais, que é a comunicação natural da criança surda. A Libras, ela é reconhecida no Brasil como língua oficial e é importante que essa criança e essa família como um todo aprendam essa língua de sinais para que possam se comunicar. A criança surda ela vai precisar se comunicar e a forma que ela vai ter para se comunicar, para desenvolver toda a identidade dela, todo o sistema de aprendizagem é através da língua e a língua de sinais. Ou seja, quanto antes iniciar esse processo, melhor. Melhor, toda a vida. Na educação infantil, na estimulação precoce, a partir do momento em que os pais têm certeza que seu filho é surdo, que procurem logo uma escola ou uma instituição que possa orientá-los nesse sentido de colocar numa escola para aprender a língua de sinais, junto com a família também. E é importante e bacana aquilo que a professora Yara comentou antes, é mais uma língua, como aprender inglês, como aprender outra língua. Isso. Essa compreensão eu acho que é muito interessante, né? É uma língua que tem todos os elementos de uma língua como inglês, francês, alemão, português. Então, ela é uma língua completa. O surdo, ele vai ter a língua dele. Isso não quer dizer que ele não possa aprender o português. Ele vai ter o português também. Na escola, a gente trabalha como bilíngue. Então, primeira língua é a língua de sinais e o português como segunda língua na modalidade leitura e escrita. Então, ele vai aprender português, vai aprender a ler, vai aprender a escrever, mas a língua de comunicação vai ser a Libras. E aí, não sei se a professora responde, o Ludenir, existem escolas, que a gente podia dizer, escolas mais qualificadas ou menos, que eventualmente os pais poderiam ter um pouco assim de noção ao optar, isso obviamente vai ter uma influência no desenvolvimento da criança. Eu penso que quando os pais precisam fazer uma escolha, né, qual escola, eu acho que principalmente é aquela escola que ofereça ao surdo o convívio entre eles, porque é a partir, né, desse convívio que eles também vão compartilhar experiências e principalmente compartilhar a língua. Então, se a gente partir assim, das recomendações maiores, né, dos estudos linguísticos e dos estudos sobre o bilinguismo, há aí uma afirmação que já vem há muitos anos, né, a própria Unesco, a ONU, a Federação Mundial de Surdos, elas têm orientado que
principalmente os direitos linguísticos dos surdos, o direito linguístico do surdo é o direito à língua de sinais. Esse é o primeiro direito, né? Um direito humano, é um direito que é super importante porque é isso que vai fazer com que ele tenha acesso a uma língua. É a forma, né? É uma língua que ocorre numa modalidade que é a modalidade visual gestual, ou seja, é uma língua que precisa da percepção visual e a produção é uma produção manual, então essa é uma forma de acesso direto a essa língua e, portanto, espontânea e que vai, portanto, né, constituir esse sujeito e constituir também, né, todo o desenvolvimento linguístico e cognitivo. Então, pensar numa boa escola para os surdos é pensar se essa escola oferece a língua de sinais, se tem uma proposta de educação bilíngue, se disponibiliza também serviços, né, e trabalho de intérpretes de línguas de sinais e se também toda uma questão tecnológica e de desenvolvimento, assim, né, mais pensando nessa cultura visual e nessa experiência visual, se também está adequado para essa criança, para esse aluno, enfim, nos diferentes níveis escolares. Então, acho que esse é o ponto, né, pensar nesses itens e a partir desses itens, né, essa escola, enfim, ser vista a partir desses critérios. Muito bem. Professora Yara, e a graduação e a pós-graduação? Existe uma inserção de alunos surdos ou nós ainda temos uma caminhada longa nesse aspecto? Nós temos uma caminhada longa em vários sentidos. Assim. Primeiro, se a gente pensar quantitativamente, os surdos são, de uma forma geral, né, se a gente comparar com outros segmentos da sociedade, eles têm um acesso mais restrito ao ensino superior. E assim, acho que talvez o ponto mais importante para a gente pensar é como que uma universidade se prepara para receber uma pessoa surda. Porque não é simplesmente abrir a possibilidade e no vestibular e essa pessoa entra num curso regular da universidade, em qualquer curso, né? Talvez a grande questão que a gente tem que pensar de que maneira a universidade pode, ao abrir suas portas para receber diferentes sujeitos, e aqui a gente poderia pensar também em pessoas cegas, os indígenas que ingressam na universidade e também os surdos, não é? Que a instituição precisa tomar algumas medidas, né? Que assegurem que na universidade o acesso ao conhecimento que ali se produz, ao conhecimento acumulado, né, que circula naquele... De diferentes grupos. E na construção do conhecimento também. Então, a universidade precisa, acho que como primeira questão, e que isso está regulado, né, por uma lei, a universidade tem que ter disponibilidade de tradutores e intérpretes de língua de sinais, que são os profissionais que vão possibilitar, então, que nos diferentes cursos de inserção dessas pessoas surdas, que eles escolham, pode ser medicina, pedagogia, letras, enfim, educação física, porque a gente tem surdos, então, nesses diferentes cursos, né, aqui na universidade e em outras universidades também, mas, então, que esses profissionais possam fazer efetivamente eles funcionam nesse sentido de permitir a comunicação. Eu tenho observado nos espaços que eu circulo que isso em si não resolve a equação, né? Simplesmente ter tradutor e intérprete de língua de sinais não resolve. Eu tenho orientado, em especial, tradutores e intérpretes de língua de sinais. Eu tenho orientandos, né, que são esses profissionais, então, que estão hoje fazendo mestrado. Isso na pós-graduação? Isso, no mestrado, no programa de pós-graduação em educação. E o que eles têm colocado muito fortemente é, primeiro, o estranhamento que provoca a presença dessa pessoa, deste tradutor e intérprete, que se posiciona na frente da classe, ao lado do professor. E das reações muito interessantes que eles observam, dependendo da instituição e do contexto, desses professores, né? Então, eu acho que, na verdade, a gente precisa de uma cultura institucional diferente, que implica que a gente prepare o terreno para receber os diferentes que a gente, então, está incluindo, permitindo, então, que eles tenham possibilidade de acesso, efetivamente, que não seja uma inclusão excludente, né? Tendo, então, profissionais para isso, mas promovendo momentos de discussão do que significa para uma pessoa surda, este contexto intercultural. Como é que a universidade promove essa possibilidade de interculturalidade e como é que a gente pode aprender com eles, né? Porque isso também... Eu acho que essa é a grande questão, né? A sociedade como um todo tem uma grande oportunidade de aprender. Exatamente. E às vezes a sociedade tem dificuldade de ouvir ou de ver, enfim, né? Sim. Eu acho que há muitos ganhos até em termos de legislação. Há uma legislação que garante, né? A LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, já desde 2005 vem garantindo, né?
mais especificamente para as pessoas surdas, o acesso, a permanência e condições de participação e aprendizagem no ambiente universitário. Então, pensar no acesso significa já um primeiro momento pensar como é que ele vai ingressar quando há um vestibular. Né? Quer dizer, todo esse primeiro momento de contato, de inscrições, de saber que esse é um candidato surdo, e isso já há uma legislação que garante, por exemplo, um vestibular que considere essas especificidades linguísticas e culturais das pessoas surdas, viabilizando, por exemplo, né, um vestibular ou uma forma de ingresso na universidade que considere, por exemplo, o português como segunda língua e a língua de sinais como primeira língua. A permanência, quer dizer, a permanência nessa instituição precisa considerar justamente essa questão dos intérpretes, né, essa questão de como é que ele vai trabalhar também nesse ambiente, né, com os textos acadêmicos e com uma cultura mais acadêmica, e isso requer, né, sim, o trabalho de intérprete, mas também o compartilhamento e a questão que envolve, digamos, né, a inclusão é uma questão que envolve uma rede, não envolve somente um núcleo ou uma pessoa. Todo um contexto. É um contexto social, é um contexto que envolve a universidade e, né, os meios de comunicação. Então, acho que esse trabalho, pensar em inclusão das pessoas surdas no ensino superior, significa pensar nessa rede, né, de trabalho coletivo, né, vinculado a uma diferença linguística e cultural. Muito bem, nós vamos para o quadro Dica de Saúde e já voltamos para as considerações finais. A dica de saúde de hoje é sabermos qual a relação entre o diagnóstico e a busca de um atendimento especializado na área da deficiência auditiva e da surdez. Sugerimos então que seja procurado o mais rápido possível o atendimento especializado na área da linguagem. É um período propício para a criança adquirir a língua e nada melhor do que nós iniciarmos com a língua de sinais, já que é sabido, pesquisado, que a criança surda necessita desse meio de comunicação para receber todas as suas informações. Nós aqui da Escola Especial Concórdia temos atendimento das crianças desde estimulação precoce, com acolhida aos pais, com esse diagnóstico, convivência com outras crianças surdas, com outros pais, com o objetivo principal de nós podermos estabelecer uma comunicação eficaz para a criança e também proporcionar a